Em um dia de sol, começamos a nossa história com várias pessoas reunidas em uma área de isolamento. Cada pessoa está reunida para caçar monstros e fazer dinheiro. E o prota não imaginava que teria tantas pessoas interessadas nessas recompensas, e também que nunca tinha visto tantos super reunidos em um só lugar. Enquanto o prota ficava matutando sobre essas coisas, um figurante pergunta se ele está sozinho, e no mesmo instante o convida para fazer parte do grupo dele para a caçada. Pois eles estão para entrar em uma área perigosa, e não é aconselhável que ninguém entre sozinho. Pois quem é cercado pelos monstros, não receberá ajuda, nem terá como pedir socorro. Além disso, pessoas abaixo do ranking solar, não podem fazer trabalhos individuais, sendo consideradas sem experiência suficiente. Depois disso, o prota já fala que está interessado, e no instante seguinte, o figurante pergunta ao prota qual é o ranking dele, e pede para ver a insígnia, e ao ver que ele é um iniciante de luz estelar, o prota é esnobado, pois o grupo não aceita estagiários. Ele ainda diz ao prota que um iniciante como ele, deve ficar apenas em treinamentos internos, para melhorar as habilidades e não ir a campo, pois assim está pedindo caixão e vela preta. Nesse mesmo instante, uma novinha vê o prota e fica em dúvida, se conhece o meliante, e pergunta aos demais se aquele não é o Minhe. O colega de classe que estava em coma, durante mais de um ano, então um deles esnoba dizendo que ele acabou de ser dispensado, por outro grupo por ser um novato, que não aguenta nada, e para sua surpresa a novinha acena e chama o prota, para que eles possam conversar. Ao se aproximar, eles perguntam quando foi que o prota saiu do coma, e o que ele estava fazendo ali naquele lugar. Visto que aquela área estava fechada para civis, apenas super-humanos poderiam entrar por causa do risco de monstros. Então nosso prota fala que está naquele lugar para caçar os mutantes e juntar uma grana, pois o tempo que passou no hospital foi muito pesado para sua irmã, e ainda existe muitas contas a serem pagas. Então começam a perguntar o que ele pretende fazer com um físico fraco, pois deveria estar mais preocupado em não virar o jantar das criaturas, e dentro daquelas áreas isoladas existia muito perigo, que ele não deveria assumir um risco como esse. Pelo que lembravam, a habilidade do prota não tinha nada a ver com combate. Lembravam que a habilidade dele tinha o nome de sorte, que poderia servir quando ele fosse comprar uma água e na hora de pagar a conta, seria premiado com outra de graça. Mas isso também poderia servir quando ele fosse jogar na Mega Sena. Esse pessoal não está vendo as possibilidades infinitas que essa habilidade tem, tanto é que ele conseguiu esse hack do meteoro, passou um ano em coma, e quando acordou tava com um shape todo bombadão. Uma das colegas repreende os demais, e fala que o prota está se esforçando para pagar suas contas, e assumir sua responsabilidade, e assim convida-o para entrar na equipe, pois assim poderiam protegê-lo. Após conversarem, eles decidem levá-lo junto já que foram colegas de classe, e um deles ainda fala qual era sua habilidade mesmo. Tem a ver com sorte, não é isso? Vamos levá-lo como se fosse um pet para ver se nós temos sorte. Como todos eles estudaram durante um ano na instituição, é exigido que todos participem de atividades extracurriculares, pelo menos uma vez, então eles estavam discutindo sobre voltar neste verão para ajudar a lidar com o incidente da poluição. Então o prota pergunta sobre Lukian, e o porquê dela não estar mais junto deles. E eles respondem que ela agora é uma celebridade do instituto, e não tem motivo dela trabalhar com pessoas de baixo níveis como eles, pois ela se tornou incrivelmente forte e eles não conseguiram acompanhar o desenvolvimento dela. Então pergunta o prota o que ele acha que é a fonte dessa poluição já que ele teve uma das melhores notas no instituto. Mas o outro integrante pergunta o que adianta ter boas notas e não ter habilidade para combater, pois eles estão caçando baratas mutantes, e notas boas não fariam sentido algum em um combate direto. E foi dito que até agora descobriram 3 tipos de mutações, o famoso baratão que nosso prota estourou como bexiga, o ratão brabo e também algumas larvas mutantes. Mas com o vazamento do líquido poluente, essa área de infestação acabou sendo bem abrangente, e por isso existe um grande risco ficando difícil saber onde foi a fonte. E o prota pondera sobre as baratas, que não foram difíceis de exterminar, só o ratão que deu bem mais trabalho. Já pensando nas larvas, comparado com os baratões, elas não devem estar no mesmo nível, então deve ser de boa para deitar na porrada. E de repente, como se ativasse um sensor aranha, nosso prota olha e vê uma grande massa vindo em sua direção, e nesse mesmo instante ele e a novinha desviam por um triz do ataque massivo.
E ele, sem acreditar, interroga se essas são mesmo larvas mutantes, pois diferente dos baratões e do rato de ranking general, ele não acreditava que as larvas poderiam fazer este estrago, até mais do que as baratas mutantes. Então duas grandes ondas se formam e atacam tudo que está próximo, e essa enxurrada vai em direção ao Prota e à novinha, e eles começam a correr e fugir das grandes ondas, que vão devastando tudo em seu caminho, arrastando o carro, arrasando o ônibus. Enquanto fugia, o Prota pensa que larvas são fáceis de lidar, porém havia se esquecido que elas vivem em bando. Correndo desesperadamente, ele grita avisando da emergência, enquanto um de seus colegas fica à toa como se estivesse passeando no parque. Então ele fala que não há razão para ter medo, pois foram lá para destruir os mutantes, mas neste momento o terror toma conta dele. O medo foi tão grande, que ele saiu torando o aço. E corre mais rápido que o Prota, e no desespero para chegar ao prédio com vidros reforçados. O Prota pergunta pela novinha, pois não está vendo junto deles enquanto fogem. Mas é dito que talvez ela estivesse tropeçado. Nesse mesmo instante o Prota para de correr, grita dizendo que devem voltar para salvar a novinha, enquanto os outros ficam incrédulos, pelo Prota, um novato chamado de Pet com mais colhões do que eles. Ele vê a novinha ferida tentando correr para se salvar da grande onda de larvas, é dito para ele não se aproximar pois também morrerá. Mas ele diz que colegas de classe, deve ajudar uns aos outros. Nesse mesmo instante ele quebra um hidrante, ele usa a água e envolve em seu punho, e com o movimento ele faz um disparo, gritando, soco de onda explosivo. Com este ataque a onda gigante de larvas é desfeita, enquanto o Prota faz pose de boladão. Ele ajuda a novinha que está ferida, a se levantar, e nesse instante quase chorando, ela agradece ao Prota. Enquanto eles andam em meio à destruição da onda de larvas, e de seu soco explosivo. Ela fica pensando, o quanto ele é forte, bem diferente do que era um ano atrás. E que até um ano atrás ele não era desse jeito, e se realmente ele é Minhe. Pensando o quanto ele é bonito, e que teria uma grande partidão, mas infelizmente ele já tem Luke em sua mente. Ele não veria a coitadinha como alguém à altura da cocotinha, mas também já fica aliviada por ele ter voltado para resgatá-la. Após andarem por um tempo, eles chegam no prédio, em que todos correram para se proteger. Ao entrar no prédio, o Prota e a novinha são vistos pelos colegas, que começam a dar desculpas dizendo que eles já estavam se preparando para ir salvá-la, mas o Prota foi antes que eles estivessem prontos. E diziam, nós nem percebemos que você havia tropeçado. Eu perdi a chance de salvar uma donzela em perigo. Se tivesse dado tempo eu teria destruído aquelas larvas com minhas próprias mãos, elas não teriam chance contra mim. Depois disso, enquanto olhavam os ferimentos da novinha, o Prota fala que ela precisava cuidar dos ferimentos, pois as secreções das larvas poderiam ser ácidas, já que elas eram mutantes. Mas a novinha dizia que estava bem, pois estava só com hematomas e isso não iria atrapalhar. Após ouvir isso, o Prota diz que vai inspecionar o edifício para saber se não há pontos vulneráveis. E uma delas reclama já que os outros dois não haviam pensado nessa possibilidade, tendo em vista que eles eram experientes em relação ao Prota, que acabará de se tornar um super, e que também não havia sido aceito pelo Instituto. E após iniciar a inspeção do prédio, ele chega em um laboratório. E como se estivesse em alguma excursão, ele vai olhando um por um. Até que, para seu espanto, vê um com os vidros quebrados, mas ao ler a informação descobre que aquilo já havia acontecido há mais de meio ano. Ele fica se perguntando se de alguma maneira, o vazamento nos esgotos poderia afetar também aqueles viveiros, pois se isso acontecesse traria outros tipos de mutações, que poderiam ser até mais perigosas do que aquelas já conhecidas. Porém ele mesmo se conforma acreditando que é fato, realmente só aqueles que estavam no esgoto poderiam ter sido afetados. E se você parar para pensar, pode ter cobras, lagartixas e jacarés. Ao sair do lugar ele pisa em um folheto, e fica um indício de que naquele lugar havia centopeias, sendo que aquela espécie é a maior dentre todas as outras espécies, com grandes antenas e mandíbulas, sendo consideradas como as mais perigosas do mundo. Isso seria antes da mutação, porque depois de ter se transformado, elas devem ter virado uns bichos muito brabo. É isso aí, galera. Vai ficando por aqui esta parte 3. E nós já vimos que Minhe
já chegou tocando o terror, e mostrando que ele é o protagonista dessa história, e que ele tem os hacks, e todos os outros são figurantes, abalando a moral dos que o desprezavam. Não se esqueçam de comentar para receber a habilidade de sorte, compartilhar para terem os hacks de protagonista, e para completar o círculo, deixar o like para ter as cocotinhas babando em vocês. Nos vemos na parte 4.